saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia. Livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, do verso 21. Para quem não está acostumado, né? Passa Hebreus, vem Tiago. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Você pode repetir apenas a parte B deste verso? Recebei com mansidão de novo. Glória a Deus. Ficou bonito, hein? Meus parabéns. Senta dando glória a Deus. Senta glorificando a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu quero agradecer essa oportunidade pela qual o meu amigo Diácono Valdeci nos trouxe aqui. E agradecer ao dirigente presbítero Paulo, a sua esposa, a missionária Sara, e a todos aqui do ministério, e a você que saiu da sua casa neste domingo para adorar a Deus. O intuito de nós estarmos aqui nessa noite é adorar a Deus. Nós saímos da nossa casa para oferecer o culto a Deus. E eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério Nici. Na verdade, o meu pastor é pastor Mateus Pompeu. Meu pastor. E por onde o Senhor tem nos levado, porque quem trabalha na obra do Senhor, ele não vai aonde ele quer. É Deus que leva ele. Aleluia. Quem trabalha na obra do Senhor, ele não fala aquilo que ele quer falar. É Deus que manda ele falar. Somos apenas um porta-voz de Deus. Aquele que nós que somos pregadores, nós somos porta-voz de Deus. Quem nos usa é o Espírito Santo. Nós não podemos jamais estarmos aqui para falar de nós, a não ser um belo testemunho da nossa irmã que esteve aqui. Isso é agradável a Deus. Isso deixa o céu em festa, porque a senhora estava aqui pronunciando os feitos de Deus na sua vida. Culto ao Senhor é assim. Uns vêm com louvor, outros vêm cantando, tocando, outros vêm com testemunho, outros vêm com a palavra, e cultuamos a Deus assim. Esse é o culto que nós oferecemos a Deus. Amém? Hoje, estou acompanhado da minha esposa, que está ali, uma Graça, juntamente com a amiga do Diácono Valdeci. E hoje é comemorado o Dia da Bíblia. Por isso que eu pedi uma palavra ao Senhor, e Ele me deu essa palavra que você pronunciou juntamente comigo, que diz: recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, ao qual pode salvar a vossa alma. A colocação do verbo enxertada significa introduzir ou inserir. Então, a palavra de Deus,
ela é como se fosse uma planta enxertada em outra planta. Torna-se uma árvore renovada que produzirá frutos mais excelentes. Ou seja, a criatura enxertada em Cristo se torna uma nova criatura e passa a produzir os mesmos frutos que Cristo produziu. Então, quando você é enxertado pela palavra, é como se você estivesse sendo enxertado por Cristo. E a partir do momento agora, você vai produzir, ou seja, você vai andar conforme o seu Cristo, conforme o nosso Senhor. Então, todos nós que um dia fomos alcançados pela palavra de Deus, hoje estamos aqui. Para quê? Para produzir frutos. Deus não chama ninguém para ficar parado. Deus chama sempre todos que são chamados, são aperfeiçoados por Deus para fazer algo. E eu quero dizer uma coisa para você. A obra já foi realizada por Cristo na cruz do Calvário. Hoje nós trabalhamos nessa obra no intuito de ganhar outras pessoas. É por isso que o Senhor te chamou. É por isso que o Senhor te alcançou. No intuito de você ganhar outras pessoas e assim vamos passando. Vamos vivendo. E como hoje se comemora o Dia da Bíblia, eu acho que é especial porque separar uma data para lembrarmos daquilo que um dia foi para nós motivo de salvação. Porque eu imagino que todos, ou a maioria que estão aqui, um dia tiveram lá fora, a não ser que você tenha nascido no lar evangélico. Mas mesmo assim, mesmo aqueles que nascem no lar evangélico, ele precisa, depois que torna uma certa idade, publicar a sua fé diante da igreja. Porque todos nós temos que professar a nossa fé, ou seja, confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então a palavra de Deus é isso. Ela é aquilo que nos leva até o céu. Foi bem dito aqui pelo presbítero Paulo, onde o salmista ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer ter um norte na tua vida? Você quer ter uma nova caminhada? Você quer andar em luz? Você precisa estar ligado, enxertado na palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ser alvo da sua vida. Você precisa acordar e examinar, estar em contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fechada, ela não vai produzir muita coisa, mas ela aberta, ela é o poder de Deus, ela é a palavra de Deus. Porque tem muita gente com a palavra de Deus fechada na sua casa, ou até mesmo lá no Salmo 91, aberta, mas sem ação. Precisamos examinar as Escrituras. Você quer ver uma coisa? O povo de Israel, ele foi liberto por Moisés. Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel. E Moisés foi um grande líder. Deus usou profundamente esse homem. Esse homem, ele se entregou de uma tal forma que os feitos de Deus, feitos através dele, são contados até os dias de hoje. E nós vemos que ele se entregou para Deus usá-lo. Após a sua morte, o Senhor, ele levanta o seu sucessor. Ele levanta aquele que esteve lado a lado, aprendendo aquilo que Moisés fazia. Josué estava lado a lado, aprendendo. Ele não desgarrava de Moisés nem um segundo.
Ele queria estar perto de Moisés porque Moisés tinha a palavra. Moisés tinha a palavra, então ele queria estar perto de Moisés. Ele queria aprender. Porque a palavra de Deus traz isso. Ela começa a agir dentro de nós. E o próprio Senhor Jesus, ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. E como ele é o pão, quem alimenta a nossa vida é o Senhor Jesus. É Ele que nos alimenta. Então Josué esteve lado a lado e Deus chega para Josué e faz a ele um chamado. E ele diz assim: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué tinha uma grande missão de introduzir o povo à terra prometida. Mas aí está um detalhe aqui que eu quero que você entenda. Eu quero passar isso para você, para que nós entendamos o objetivo de sermos usados por Deus. Aqui está um detalhe que me chama a atenção, porque Deus diz para Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, ou seja, da palavra, da lei. No Antigo Testamento, quem era a palavra? Era a lei. Então, da lei, da palavra, é Deus falando com Josué: olha, dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, quem tem a palavra tem direção na vida. Fala para o vizinho que está do teu lado: quem tem a palavra tem direção na vida. Você quer ter um norte na tua vida? Tenha a palavra. Ande com a palavra. Examine a palavra. E ele diz ainda mais: não se aparte da tua boca o livro, ou seja, a palavra da lei. Antes, medita de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Diga para o teu irmão: você quer ser próspero no teu caminho? Tenha a palavra de Deus na sua vida. E então prudentemente te conduzirá. É Deus falando para o homem: você quer ser feliz na tua vida? Você precisa me conhecer. Você quer ter um norte, uma direção na tua vida? Você precisa conhecer a palavra. A palavra tem que ser a bússola da tua vida. Porque todos que andaram conforme a palavra de Deus foram homens felizes, foram homens prósperos, foram homens vitoriosos, foram homens e mulheres vitoriosos. Por quê? Porque andaram conforme a palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? A única arma que está relacionada em Efésios 6, 10, talvez você já leu. São várias armas de defesa que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Éfeso. Mas a única arma de ataque é a palavra de Deus. Todas as outras armas são armas de defesa. É o escudo da fé, é o capacete da salvação, é a couraça da justiça. Mas a palavra de Deus é a arma que você vai vencer o inimigo. A palavra de Deus é a arma que você vai aprender a vencer nos obstáculos
Alabanda labacebe como analabás. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, meu. Deus está capacitando você nessa noite. Olha, se você quer ser vencedor em todas as áreas da tua vida, tenha a palavra de Deus no seu coração. Aleluia! O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Você quer ter uma vida de santidade? Você quer ter uma vida de santificação? Guarda a palavra de Deus no teu coração, meu. Alemanda sebe como nada. Aleluia. Esse Tiago aqui foi o meio-irmão de Jesus. Lembra que Jesus tinha um irmão chamado Tiago? Só que ele não acreditava no Messias. Ele só passou a acreditar no Messias depois que Jesus morreu e ressuscitou. Porque quando Jesus ressuscita, ele aparece para algumas pessoas e durante 40 dias ele aparece para várias pessoas, mas em especial para Tiago, o meio-irmão dele. E depois que ele aparece para Tiago, então, ele vê que verdadeiramente ele era o Cristo. Aleluia. Glória. Irmãos, a vida de Tiago muda de uma tal forma que ele escreve essa epístola. E para mim, pessoalmente, se você lê ela na tua casa, são apenas 5 capítulos. Se você ler ela na tua casa, você vai ver que para você ter uma conduta de cristão na tua vida, você quer saber como que o cristão se comporta, tanto na igreja como na vida, leia as cartas de Tiago. As características de uma vida cristã madura. Porque nós respeitamos aqueles que estão chegando agora. Nós devemos respeitá-los. Porque estão caminhando. Mas Deus, Ele não quer que você e eu sejamos como do início da nossa caminhada. Tem crente que entra para a igreja e acha que deve ficar daquela maneira para o resto da vida, mas Deus não. Deus, Ele é um Deus de novidade de vida. O Deus que você serve é o Deus que te usa hoje, amanhã Ele vai te usar de outra maneira e assim sucessivamente. Nós precisamos estar caminhando todos os dias. Deus tem algo novo para fazer na nossa vida. Nós precisamos sempre estar caminhando, prosseguindo em conhecer, ou seja, você conhece hoje, amanhã, ele vai se manifestar para você de outra maneira, e assim você vai conhecendo, prosseguindo e conhecendo. Tem gente que acha assim, eu já sei, eu já li a Bíblia, eu já conheço. Enganoso está você, se você pensa dessa maneira. Porque ela se renova todos os dias. Quem aqui já leu o Salmo 23 um dia e depois leu e Deus falou de uma maneira diferente contigo? Quem aqui? Só eu. Tem gente aqui que já leu o mesmo versículo, o mesmo capítulo, e Deus falou de maneira diferente. Você sabe por quê? Porque o Deus que você serve é o Deus de novidade de vida. Aleluia! Glória a Deus. O capítulo 1, ele vai discorrer a respeito das muitas tentações. E ele diz para termos gozo, ou seja, alegria, quando formos tentados.
Ele diz para termos alegria. Tem de grande alegria quando caídes em várias tentações. Você sabe o que quer dizer isso? A pessoa que anda na presença do Senhor, ela está andando na contramão do mundo. Quando a pessoa está fazendo a vontade de Deus, o diabo, ele olha para você e ele tem raiva de você. Porque você está fazendo a vontade de Deus e ele não quer. Então, começa a acontecer o quê? As tentações. Mas as tentações não vêm de Deus. Deus não tenta ninguém. É porque você está no caminho certo. Quando você trilha o seu caminho certo diante da presença de Deus, vão acontecer várias tentações. Vão acontecer aflições. Mas tem de bom ânimo. Olhe para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você quer olhar para Cristo, você vai vencer. Não olha para o homem, não olha para a direita, nem para a esquerda. Não foi isso que Deus falou para Josué? Olhe para a frente se você quiser vencer. Tem muita gente desistindo da caminhada, sabe por quê? Porque olhou para o lado. Quantas pessoas eram para estar aqui, só não estão por quê? Porque olharam para o lado. E Deus está mandando, olha para frente. Aleluia. Olha para frente. Olha para Cristo. Ele é o autor. Ele é consumador da nossa fé. Se você quer ser crente vitorioso, se você quer ter vitória na tua vida, olhe para Jesus. Ele é o autor da sua fé. E a fé não pode ser duvidosa. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte ou margem. Você já viu, já prestou atenção que as coisas com Deus é assim, irmão? Quando os discípulos estavam no barco, e Jesus, vindo do monte da oração, Jesus, diz o texto, que Jesus estava o quê? Caminhando sobre as águas. Eu acho lindo isso aqui, porque Jesus estava caminhando sobre as águas. Todos eles viram Jesus caminhando. Mas Pedro foi o único que acreditou. Se és tu mesmo, peça que eu vá a teu encontro. E Jesus disse para ele, vem, Pedro. Sabe qual é o segredo dessa passagem? É que, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguiu caminhar, dar os passos. Irmãos, mas quando ele olhou para o lado, ele viu o vento. É o perigo de olharmos para o lado, porque sempre do lado vai ter vento. E quando tem vento, você não consegue olhar para Cristo. É por isso da queda de muitas pessoas, meu pastor, que olha para o lado. E a palavra de Deus está dizendo, não duvidas. A sua fé não pode ser duvidosa. Hoje eu acredito, amanhã já não acredito tanto. Tem gente assim ou não tem? A fé não pode ser duvidosa. Tem que estar firmada. As coisas com Deus é a base de estrutura. Presta atenção, olha para mim aqui que eu já estou terminando. As coisas com Deus é a base da estrutura. Quando você faz uma casa e edifica essa casa sobre a rocha, o que acontece com essa casa? Pode vir o tempestade, o vento, pode bater. O que vai acontecer com essa casa? Essa casa vai continuar em pé. Assim é a vida do cristão.
precisamos ter alicerce, resistência, raízes, porque o vento às vezes bate em nossa vida. É ou não é verdade? Bateu na vida da irmã aqui, mas ela, como estava firmada na rocha, ela não caiu. Por quê? Porque ela estava firmada. A vida dela tinha raiz, ou tem raiz, melhor dizendo. Então as coisas com Deus têm que ser assim. Agora, ele diz ainda, nós não podemos ter um coração doble, ou seja, puxado em dois pensamentos. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Nós não podemos ter. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Nós não podemos ser duvidosos na nossa fé e nem querer duas coisas. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Tem que ter firmeza. Deus gosta de pessoas firmes. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Para terminar, santidade na palavra. E o versículo 22 diz, sede cumpridores da palavra e não somente o quê? Ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aqui está o segredo da vida do cristão. Porque nós ouvimos a palavra de Deus. Nós ouvimos a sua palavra. E a Bíblia diz que a fé, ela vem através do ouvir. Então você ouve a palavra de Deus e começa dentro de você a surgir uma fé em Deus. Mas nós não podemos ser apenas o que? Ouvintes. Nós temos que ser o quê? Praticantes. Então Deus nos chamou para sermos o quê? Praticantes. Nós devemos ouvir, examinar, ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, a vida do cristão tem que estar baseado nesses pilares. Você quer ser vitorioso na tua vida? Você quer ter a sua família feliz? Você quer ter felicidade, alegria, prosperidade na tua vida? Você precisa entender que a nossa vida precisa cumprir alguns pilares. Temos que ter pilares, resistências. Nós temos que ter obediência, ouvir a palavra e praticar, colocar em prática a palavra do Senhor. E se santificar, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sem a santificação não tem como ver a Deus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus santo e Ele requer isso de mim, Ele requer isso de você. Nós precisamos nos santificar todos os dias, porque o mundo está aí procurando quem possa tragar. Mas aqui Ele não vai achar ninguém. Sabe por quê? Porque todos nós aqui estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.